questão das licenças já estava nos nossos estudos que a gente está elaborando para entregar para os vereadores, enfim. Várias das propostas de melhoria da 1703, o município já tem acesso, porque a gente vem constantemente falar com o município, e aí estou falando como advogada do sindicato desde 2016, então acompanhei todo o histórico de 4, 5, 7 anos atrás, de reivindicações dos servidores que dos quais já houveram tentativas de negociação com a prefeitura e não foram frutíferas até agora. Com relação à licença para estudo, o que consta na 1703 é o seguinte: poderá ser concedida licença ao servidor efetivo matriculado em curso de aperfeiçoamento ou especialização a ser realizada em localidade e horário que impossibilite o servidor de exercer suas funções. Esse é um direito que não é um direito, porque os servidores, inclusive, desistiram de solicitar por conta das negativas, né? Um artigo, um dispositivo que começa com poderá ser concedida, dá total liberdade para que o gestor negue sem qualquer justificativa, né? Acaba sendo uma liberalidade. Então esse é um dos pontos de melhora que o sindicato tem elencado como possibilidade de melhoria de direitos, e essa é o que o sindicato vem trazer. Olha, tem direitos e precisam ser melhorados e não piorados, né? E aí quando a prefeitura diz que, olha, isso não é vantajoso para a prefeitura, a gente se encontra no total oposto de o que é vantajoso para a prefeitura acaba não sendo vantajoso para o servidor, e o que é vantajoso para o servidor, nos termos de que pode melhorar tanto a situação funcional quanto a prestação de serviço público, acaba não sendo vantajoso para a prefeitura, né? Os relatórios da FIA, que a gente leu, enfim, estudou, deixam bem claro que o objetivo é economizar, né? E economizar é tirar direitos, né? E não melhorar. Então, mas enfim, a gente está tentando trazer os pontos positivos, e aí me remeto bastante aos vereadores, porque ao município, né, a gente já conversou milhares de vezes, esse é um ponto de melhora, né? Se é necessária uma qualificação, é preciso que o município, principalmente para aqueles servidores que são de 40 horas, forneça possibilidade, regulamente esse artigo, e possibilite que o servidor estude, não durante toda a jornada de trabalho, mas durante 2 horas, um período necessário da jornada de trabalho, e já tem direito previsto para isso, basta regulamentar. Quanto ao quinquênio, não procede o que o município diz de que ele beneficia todos os servidores de uma mesma forma. Não, o quinquênio tem regras para que o servidor adquira ele, né? O servidor precisa cumprir a assiduidade, não pode ter faltas, o servidor não pode ter condenação em processo administrativo. A forma do município fiscalizar a boa prestação do trabalho do servidor é através das medidas que o município tem. Agora, aquele servidor que não tem sobre si processo administrativo, enfim, advertência, tem direito ao quinquênio. Então, o quinquênio não beneficia, não é distribuído à torto e à direito. O servidor precisa trabalhar com zelo, dedicação, comprometimento por 5 anos, para ter direito a essa vantagem que, como vários dos que aqui presentes já disseram, é aquela vantagem que permite a permanência do servidor. A gente tem ouvido durante esse período, né, de contrato com a FIA, vários servidores dizendo, olha, se cair o quinquênio e cair o triênio, que é uma progressão da carreira que vai ser discutida no próximo semana que vem, eu saio daqui, né? Eu volto para São Paulo, eu volto para a iniciativa privada. O quinquênio e a licença-prêmio são os 2 direitos que garantem ainda hoje os servidores que hoje estão na carreira. A licença-prêmio, igualmente, é um direito que é concedido ao servidor mediante critérios. Precisa trabalhar por 3 anos, com o mesmo zelo e com a mesma dedicação, não ter processo administrativo, não ter faltas, enfim, não são direitos que são dados à torto e à direito. Tem servidor que não usufrui de licença-prêmio, opta por não usufruir, porque, enfim, prefere faltar ou precisa faltar e não consegue justificar. Isso, esse caso que o Hector menciona é um outro caso. O servidor tem direito, acumula o seu direito à licença-prêmio por vários exercícios, por
10, 15, 20, 30 anos e não consegue usufruir da licença-prêmio, não consegue exercer esse descanso, porque o executivo tem a prerrogativa de escolher o momento no qual o servidor pode usufruir esse direito, e acaba sendo nunca. Então, quando o servidor recebe em pecúnia, no momento da aposentadoria, porque durante toda a vida funcional, durante os 30, 35 anos da carreira, não conseguiu usufruir a licença-prêmio. Então, essa não fruição da licença acaba sendo mais por conta do município do que por conta do próprio servidor. E sim, o município precisa contratar, por isso que os sindicatos defendem chamamento por concurso público. Precisa ter servidor para suprir aquele que está de licença-prêmio, precisa ter servidor para suprir aquele que está de licença por estar afastado por tratamento de saúde. Então, o município precisa ter esse contingente, tem que estar calculado. Não tem como contar na concepção que os sindicatos defendem como um gasto a mais, porque é um direito, e é um direito que garante o serviço público. Depois de fruir a licença-prêmio, descansado, o servidor vai conseguir trabalhar com qualidade e atender ali na saúde, atender todo cidadão ali na educação, nas salas superlotadas, com alguma mínima qualidade de atendimento, de prestação de serviço. Então, o ponto é esse. Quinquênio e licença-prêmio não são fornecidos a todo direito, tem requisitos para que sejam usufruídos pelo servidor. E são esses direitos que vão garantir que aquele servidor permaneça ou queira permanecer, queira fazer carreira aqui no município. O município alega que, olha, então a proposta dos sindicatos, isso já está discutido com os servidores, é de manter tanto a licença-prêmio quanto o quinquênio. Isso eu posso dizer com certeza, pelo menos dos servidores do quadro geral. Agora, o que o município traz de que pretende retirar o quinquênio, mas aumentar o percentual de progressão, não é verdade. O que a gente estudou dos relatórios se vê muito ao contrário. A progressão, e aí está no tema da carreira, que é um assunto para a semana que vem, mas só para trazer em resumo, os percentuais diminuem e muito para aquisição de progressão. Hoje o servidor, a depender da progressão, tem um incremento de 10%, 15%. A proposta que a FIA, a prefeitura traz, é de 2, 2,5%, 2,4%, depender da carreira. Então, isso acaba sendo bastante incoerente na proposta da prefeitura e da FIA. Quanto aos outros direitos funcionais, que o sindicato CIFAR, pelo menos, tem proposta de melhoria, e aí eu posso falar pelo histórico mesmo, do que esses servidores já enfrentaram, e vou falar só de alguns para não tomar tanto tempo assim, mas enfim, um deles, remoção. Consta na Lei 1703 que cada servidor pode pedir transferência do local de trabalho para trabalhar perto da própria casa, enfim, para trabalhar num local que melhor consiga exercer as suas atividades. Acontece que a Lei 1703 é de 2006 e até hoje, pro quadro geral, não houve regulamentação. E aí, por que não há regulamentação por conta do município? Porque é um mecanismo que o município utiliza e tem utilizado, eu posso dizer com certeza porque recebemos muita denúncia, como assédio moral. Então, quando uma chefia pratica assédio moral para um servidor, isso tem acontecido hoje bastante na saúde, temos levado para o secretário de saúde, a primeira coisa que ele faz é ameaçar ou mesmo concretizar aquele servidor. Olha, você vai ser transferido. Então, o mecanismo da transferência arbitrária, porque não tem regulamentação no município, é utilizado como assédio moral. Então, uma das reivindicações de melhoria, e é uma reivindicação histórica, desde o início da lei, desde 2006, dos servidores do quadro geral, o quadro do magistério já tem concurso de remoção, é que haja uma regulamentação, critérios fixos, delimitados, públicos, para que os servidores possam pedir a remoção se aquele lugar não tem sido o melhor local para prestar o serviço, enfim, por quaisquer motivos. Com certeza, para o serviço público, quando o servidor presta o serviço no local em que ele consegue fazer isso, porque muitas vezes não consegue por conta da relação com a chefia, ou, enfim, com as milhares de dificuldades da vida. Então, essa é uma sugestão, uma proposta de melhoria
por volta de 2017, 2018, chegou a ter por parte dos servidores da assistência social uma proposta elaborada, fornecida para o município. Naquele momento, essa secretaria era uma das secretarias que mais praticava assédio moral e não chegou a ir para frente. Enfim, a secretaria chegou a mencionar a criação de uma comissão para tratar do assunto e não foi para frente. Então, uma regulamentação de remoção, que pode ser através de formação de comissão entre servidores do município, é uma urgência para o quadro geral. Já tem previsão legal. Tem previsão legal, só falta regulamentar. E aí... E o que aqui escreve vai regulamentar depois da legislação, coincidentemente. Não, desculpa. Pois é, não, já tem previsão legal há muito tempo. Um outro direito que estava aqui na nossa lista de discussão é em relação à insalubridade, ao adicional de insalubridade, aos adicionais gerais que os servidores do quadro geral e alguns dos magistrados recebem. Insalubridade, periculosidade, adicional de risco. E aí a FIA alega em seus relatórios, primeiro que a insalubridade gasta muito para o município, né? E aí o que o município tem feito no último ano pelo menos, é cortar o adicional de insalubridade de vários servidores, principalmente da saúde, que fazem jus ao benefício. E aí, sob a desculpa de que estão em funções, estão em situações que não fazem jus, mas se aquele servidor não mudou de função, continua no equipamento de saúde, como o servidor, por exemplo, que faz fiscalização epidemiológica, enfim, servidores que não necessariamente estão ali em uma OBS, mas que faz atribuição de saúde e exerce e está em situação insalubre, em contato com agentes insalubres. O município deveria, no mínimo, fazer uma verificação epidemiológica, mas por conta de uma determinação da FIA, de economizar gastos, simplesmente corta esse benefício, enfim, propõe para a insalubridade um rebaixamento desse adicional. Alguns já mencionaram aqui, esse é um dos outros motivos de insatisfação de alguns servidores, principalmente da saúde, que os servidores se propõem a sentar e rever, mas o argumento é totalmente incoerente. A FIA traz o argumento de que todas as vidas valem da mesma forma e, portanto, vamos pagar um adicional que tenha o mesmo valor, o valor fixo. Acontece que esse valor fixo se iguala para baixo, né? E a FIA também deixa expressamente escrito em seus relatórios que o objetivo é desvincular o adicional de insalubridade com os reajustes, no sentido de que o município economize, enfim. Isso não quer dizer valorizar o servidor e nem valorizar o servidor porque todos têm direito à mesma vida, à mesma saúde, enfim. Isso quer dizer rebaixar o adicional de insalubridade. O servidor não deveria nem sequer estar trabalhando em local insalubre. O adicional é um compensatório e aí a FIA vem e propõe um rebaixamento, né? E aí, só para não ficar muito longo, o último problema, e o Bernardo já mencionou, que os servidores estão lidando nesse momento, tem relação com a licença para tratamento de saúde, né? Por vários motivos, né? A perícia tem sido muito difícil, a regulamentação atual, desculpa, a regulamentação atual diz que o servidor, e a gente entende que é uma regulamentação arbitrária, foi feita por meio de um decreto, não está em lei, ou seja, com uma canetada se faz e desfaz, e aí obriga que o servidor marque a perícia no primeiro dia do atestado. Se o servidor, por algum motivo, foi internado, e essa internação dura... O próprio Bernardo chegou a ser internado às pressas, foi internado por 10 dias, ele não tem como no primeiro dia ligar, ou mesmo pedir para um familiar, porque está lidando com uma situação de emergência, ligar e marcar a perícia. Aí o que acontece? Esse servidor acaba perdendo a licença e tem que arcar com esses dias de falta. Isso tem sido bastante recorrente, tem sido discutido com a prefeitura, e a prefeitura, embora tenha se comprometido a avaliar, não houve uma reavaliação até hoje. O objetivo da FIA e do município com isso é de tentar, com a mesma justificativa da economicidade, de corte de gasto, é de tentar não pagar esses dias, que é um dia em que o servidor está doente, tem o atestado, tem a comprovação médica
e muitos acabam não conseguindo marcar a perícia nesse dia. Segundo problema, a questão dos pais, né? A Lei 1703 traz que aqueles que têm direito à licença para tratamento de saúde de familiares, incluindo filhos menores, filhos inválidos e pais, com relação aos pais, aqueles que vivam as suas existências. Né? O município tem entendido que o conceito de aqueles que vivam as suas existências é aquele pai que está cadastrado como dependente no imposto de renda dele. O que é um entendimento novo e totalmente arbitrário, né, e absurdo do município, porque a licença para tratamento de saúde do pai, enfim, ou da mãe, que geralmente é uma pessoa já idosa, né, do servidor, acaba sendo que um não direito, porque o servidor não consegue, muitas vezes o pai mora em outro local, a mãe mora em outro local, e aí da mesma forma como o servidor, quando ele fica doente, ele pode ter o máximo de recursos possível que ele vai precisar da assistência de algum familiar. E muitas vezes é o filho servidor público, a filha servidora pública, é quem vai poder, ou o parente mais próximo que vai poder dar assistência. É uma assistência que não é de um simples cuidado, que supre com a contratação de um cuidador. É uma assistência que envolve um grau afetivo. Não faz sentido a lei prever uma licença para tratamento de saúde familiar, e aí exigir que aquele familiar seja totalmente viva na casa do servidor, entende? Porque isso é uma regulamentação no sentido de desprivilegiar o direito que está previsto aí, né? Que é o direito do idoso, da pessoa idosa, que é o direito do servidor e é o dever, não só do servidor como de qualquer cidadão, de prestar assistência ao seu familiar, ao seu ascendente, ao seu descendente. Então, nesse momento em que se abre a possibilidade de rever, de melhorar direitos dos servidores, esse é um direito que precisa e merece ser melhorado. Então, o sindicato tem propostas, sim,